Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sinceramente, eu tô impressionado com essa história. Meu Deus, você vai amar. Você vai adorar, porque eu lendo a carta, eu me apaixonei por ela. Verdade. Você vai viver comigo cada emoção a partir de agora. Mas muito obrigado, viu? Obrigado a você que tem enviado o seu valeu demais. Tem ajudado muito o canal. Ô Paulinho, eu ainda não mandei. Eu tô doido pra ajudar o canal. Como é que eu faço? Sabe onde você curte a história? Você dá o teu joinha? Ali? Corre a vista assim para a direita. Você vai encontrar o ícone criado pelo YouTube. É um coração e dentro do coração um cifrão. Simboliza para mim a doação feita com coração, com amor. Aí você colabora com aquilo que você puder a partir de R$2. Vai ser muito importante para o canal. Se não puder, a amizade é a mesma. Até porque você me ajuda muito quando você dá o teu joinha para a história, sabia? Já me ajuda bastante. Mas olha, essa história do Aguinaldo com a Rosana, essa história me impressionou. Vamos viver as emoções? Eu estava indo a Santo Antônio da Platina, no Paraná, visitar a minha avó que andava doente, cidade onde os meus pais também moravam. E moravam, na verdade, todos os familiares moravam lá. Eu havia deixado Santa Antônio da Platina e me transferido para São Paulo, capital, e agora estava enfrentando de ônibus 5 horas de viagem até lá. Como eu não tenho carro, eu fui mesmo de ônibus. Até aí, tudo bem. O problema é que, no meio do caminho, o ônibus quebrou. Segundo o motorista, a ajuda estava a caminho. E, para nossa sorte, ele pelo menos conseguiu conduzir o coletivo, o ônibus, até um posto de gasolina, aquele posto beira de estrada. Puxa, ainda bem, foi aos trancos e barrancos, mas ele conseguiu chegar até o posto de gasolina. E chegando lá, eu fui fazer um lanche. E foi justamente nesse momento que eu conheci a Rosana. Lembro que eu estava no balcão, né? E a ouvi se queixando pro balconista que o ônibus em que ela estava tinha quebrado e que pelo jeito ia demorar para ser consertado. Com certeza, nós éramos então companheiros de viagem. Me aproximei, fiz o meu pedido e fiquei só observando. Ela, morena clara, um batom claro nos lábios, me deu até vontade de saber qual era o nome dela. Tanto que eu puxei conversa e perguntei se ela estava indo para o mesmo lugar que eu, e ela disse que sim. Voltou a se queixar do ônibus, e aí eu descobri, o nome dela era Rosana. Aproveitei e me apresentei. Prazer, Aguinaldo. Ela morava lá em Santo Antônio da Platina, e que tinha ido a São Paulo também para visitar uma tia. Gostei, sabe quando você gosta da pessoa assim, de saída, de cara? Me simpatizei com a moça, que além de bonita, ela era extremamente simpática. Sabe aquele tipo de pessoa que é falante, mas não falante de uma maneira que chegue a importunar, falante no sentido de gostoso de ouvir, sabe? Adorei o jeito dela. Nós ficamos conversando ali
durante, olha, deu mais ou menos umas 2 horas, tempo que levou para o ônibus ser consertado. E eu até não reclamei do tempo não, porque estava gostoso o papo com ela. Gostei tanto dela, que por mim, eu até torci para que o ônibus demorasse mais, sabe, para ser consertado. Não estava sendo nada desconfortável para mim. Estava uma delícia a gente ficar conversando. Bom, mas o ônibus finalmente ficou pronto. E na hora do reembarque, eu sentei lá no fundo e ela se sentou mais ou menos no meio do ônibus. Mas eu não conseguia mais tirar a imagem da Rosana da minha cabeça. Caramba, eu gostei dela. Gostei dessa moça. Os nossos santos bateram. Não tem uma música que diz assim, que o nosso santo bateu? Diz assim uma frase. Os nossos santos haviam combinado. Quando finalmente chegamos na rodoviária de Santo Antônio da Platina, na hora de pegar a bagagem, eu me aproximei. Escuta, Rosana, eu vou pegar um táxi. Você mora longe? Se você quiser, vem comigo no táxi. Eu te deixo na tua casa antes dele rumar para casa dos meus pais. Aceita? Ela me olhou assim meio desconfiada, mas depois sorriu com uma certa tranquilidade. Tá legal. Só que eu não posso te ajudar com a corrida. Não, tudo bem. Essa eu pago. E dei risada. Ela realmente não morava tão longe dali. Morava a coisa de mais ou menos uns 8 minutos da rodoviária. Foi até bom. Assim eu pude perguntar mais algumas coisas e fiquei sabendo exatamente onde ela morava. Eu não sabia explicar ainda o motivo, a razão, mas eu não queria perder o contato com ela. Eu queria vê-la, pelo menos mais uma vez, antes de retomar minha vida normal. Eu queria ter uma oportunidade a mais com a Rosana. Quando o táxi encostou na frente da sua casa, ela agradeceu pela carona, se despediu e perguntou, assim, na base da educação, porque ela era muito fina, educada, quando eu ia embora. E eu respondi para ela, olha, vou na terça-feira. Foi então que ela falou, tá legal, boa viagem. Quem sabe até lá a gente se encontra novamente, né? A gente pode se ver. Aí ela perguntou se eu conhecia determinado lugar lá em Santo Antônio da Platina, e eu, obviamente, ainda que eu não conhecia, eu respondi que sim, conheço. Conheço. E combinamos de nos encontrar nesse lugar à noite. Eu fiquei tão empolgado que até eu cheguei a estranhar, porque na verdade eu já estava na intenção de fazer aquele convite, né? Da gente se encontrar de novo, e ela acabou facilitando tudo, antecipou tudo. Na parte da tarde, eu fiz a minha obrigação. A visita à vovó, fiquei lá um tempão com ela. Ela, graças a Deus, tinha melhorado um pouco do mal que sofria. Estive com os demais parentes, minha mãe, pai, irmãos, vai na tia, vai no tio, aquela coisa, né? Até que de noite, eu dei um perdido, sabe? Eu falei que um amigo tinha me chamado, que eu precisava ir a tal lugar. Eu tinha mesmo um grande amigo lá, de nome Jair. Esse Jair já era um amigo meu. O Jair me chamou. Eu queria sair fora da turma. Mas eu não queria falar para ninguém que eu tinha conhecido uma pessoa diferente lá. Então o seu Jair, olha, o Jair me chamou, eu vou até ali e já volto. E aí à noite, na verdade, eu fui ao encontro. A minha ansiedade era tanta que eu chegava a estranhar o meu jeito. Parecia que eu estava virando um adolescente de novo. Acho que nunca fiquei tão nervoso para ir
ao encontro assim. Cheguei mais cedo. Ela ainda demorou um pouco a chegar. Quando a vi, meu coração quase explodiu no peito. Estava linda, Rosana. Linda. A gente pegou uma mesa da preferência dela, porque eu tinha ficado num banquinho esperando para que ela se decidisse. Fizemos os nossos pedidos, mas principalmente começamos a conversar. Até que, dali a pouco, como não poderia deixar de ser, ainda que nervoso, eu segurei a mão dela, que estava sobre a mesa. E nessa hora, ela consentiu. Ela não reclamou que eu tivesse pegado na mão dela. E me contou um pouco mais da sua vida. Eu sabia, a partir desse momento, que ela tinha uma filha de 3 anos de idade, Luísa. Acho esse nome bonito. Luísa, a filha dela de 3 anos. Para resumir, a minha ideia era de fato ter voltado para São Paulo na terça-feira. Mas eu resolvi esticar o meu tempo lá, o Jair. Para minha família, o Jair. Eu ainda não queria falar, eu não sei porquê. O Jair, ele pediu: mãe, vou ficar um pouquinho mais. Mas você não tinha o compromisso inadiável na terça? Não. Assim aproveito, vejo mais a avó, né? Voltei na quinta. Só para, na verdade, ganhar mais tempo e ficar com ela. Olha, eu não fiquei aquele resto de semana, porque de fato eu tinha muito trabalho atrasado para resolver. Ainda mais que eu trabalho por conta própria, né? E aí as coisas iam se acumulando e eu não podia de jeito nenhum. Caso contrário, eu acho que eu teria rasgado a semana lá, porque simplesmente eu me encantei com a Rosana. Me encantei. Nesse período, a gente acabou trocando o primeiro beijo e passamos até do primeiro beijo. Trocamos outras carícias mais ousadas, coisa de casal apaixonado. E acabou acontecendo a nossa, assim, primeira vez. A nossa primeira vez íntima. Eu deixei Santo Antônio da Platina muito diferente de como eu havia chegado. Completamente apaixonado. Que mulher era aquela que eu descobri? Você vê, tanto tempo depois, eu poderia tê-la conhecido antes, mas tanto tempo depois, a gente começou a conversar direto pelo telefone, por mensagens. Só eu sabia o tamanho da minha saudade. Tanto que 2 semanas depois, olha eu de volta. Olha eu de volta. Minha mãe, minhas irmãs, quando me viram, se espantaram. Nossa, Aguinaldo, o que houve? Você ficou quase 1 ano sem aparecer e voltou. Desculpa. Eu até inventei uma preocupação com a vovó. Como é que ela tá? Eu não tinha outra coisa a dizer. Preocupação com a vovó. Como é que tá a vovó? Não, graças a Deus tá bem, tá legal. Recuperou bem. Já voltou a comer de tudo. É? Que bom. Aí eu fui pra casa da minha avó. Fui lá fazer as minhas visitas e passei para ver a Rosana. Nossa, eu fiquei de fato assim, ainda mais lisonjeado, porque ela também falou que estava morrendo de saudade de mim. Eu ainda não havia falado nada para minha família, né? Não havia dito nada ainda, mas nesse dia eu falei, puxa, eu também não posso ficar enrolando, né? Afinal de contas, até quando? Até quando? Aí, quando eu voltei aquele dia da casa da Rosana, as minhas irmãs reunidas, eu tenho 2 irmãs, a minha mãe, eu botei as cartas na mesa com elas. Contei.
eu tinha conhecido uma moça e que a gente estava dando certo. Ah, seu danado, por isso, né? Que você voltou tão rápido. E quem é? Eu comecei a contar. Ela tem uma filha. Eu acho lindo o nome. Luísa. Tem 3 anos. Ela é tão bacana. Ela vai adorar conhecer vocês. Você sabe que é difícil às vezes você tá falando assim pra família da pessoa, sem a pessoa estar presente. Foi quando eu falei o nome, a Rosana. O nome dela é Rosana, a filha é Luísa. Foi quando a minha irmã, ela é filha da dona Jandira. Ela é filha da dona Jandira? Eu vi que a minha irmã, ela fez a pergunta e se mostrou assim, um tanto ou quanto preocupada. Eu respondi: filha da dona Jandira, isso mesmo. Você tá brincando? O quê? É aquela, mãe. A filha da dona Jandira. Isso mesmo que você tá pensando. Isso, do Jota, né? O nome dele acho que é Jonas, o pessoal chama de Jota. O que foi? Eu me senti completamente perdido diante dos comentários. Como assim? Olha, Aguinaldo, disse a minha irmã Ana, aquela que havia me questionado. Disse a minha irmã Ana: Aguinaldo, essa moça, que é a filha da dona Jandira, a Rosana, que tem essa menina mesmo de 3 anos, ela se relacionou com um cara e esse cara tá metido com o mundo do crime. Quem? Esse, não sei, o pai da criança. O pai da filha dela. Tá preso. Ele disse que é de Cornélio Procópio. Cornélio Procópio era uma cidade que ficava a coisa de mais ou menos 1h30, pouco mais de 100 quilômetros lá do lugar em que estávamos. Então, esse rapaz está preso. E sei lá, dizem que ele se meteu numas encrencas pesadas aí, sabe? Negócio de roubo de carga, de caminhão, quadrilha que tá envolvido com tráfico. Olha, o cara não é boa bisca, não. Que é o pai da menina. A gente sabe bem essa história. É ela, mãe. Ô filho, é perigoso isso. Filho, vocês estão namorando? E ela não tem ainda alguma coisa com esse cara? É Jota, né? Eu acho que é Jonas, mãe. O pessoal chama de Jota. Não, assim, quer dizer, nós estamos namorando. Mas ainda não é uma coisa assim pra valer. Calma, eu sei o que eu faço. Ô mãe, Ana, não esquece que eu sou mais velho. Eu tô com 33 anos. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou ver isso. Olha, eu sinto muito, sabe, meu irmão? Dizia a Ana. Inclusive, a minha outra irmã também, ela entrou a Araceles. Eu tenho a Ana e a Araceles. A Araceles entrou na conversa. Dizem que o cara é perigoso mesmo. Então, aquela reunião familiar, junto minha mãe com as minhas 2 irmãs, me dando conselho: olha, perigoso. Vê onde você está pisando. Vê onde você está se metendo. Dali para frente, obviamente, que aquilo mexeu comigo. Eu fiquei preocupado e com o que pudesse, inclusive, acontecer. Mas
Eu estava apaixonado, muito apaixonado. Mas ela não havia me falado que o pai da menina estava preso. Então nós tivemos um novo encontro, e nesse novo encontro eu abordei o assunto, e ela começou a chorar. E quando ela começou a chorar, ela me disse: eu sabia, chega até aqui, sabe? O que chega até aqui? Eu digo sim, qualquer tentativa minha de relacionamento chega até aqui. Depois que as pessoas ficam sabendo quem é o pai da Luísa, tudo muda. Não, pera, isso não significa que você esteja condenada. Não. A gente pode construir uma nova história. Tudo é possível. Mas eu acho que esse tipo de assunto você poderia ter tratado comigo. Não, eu não tratei com você antes exatamente para evitar esse momento. Porque eu tenho certeza que você vai embora para São Paulo agora e vai me esquecer. Eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Você vai sumir. Você vai desaparecer da minha vida. Não, eu vou te provar que não. Mas na verdade, quando eu voltei para São Paulo, eu voltei com o coração, eu não digo dividido, mas preocupado. Porque namorar uma pessoa que mora perto da gente já é difícil, rola ciúme, esse tipo de coisa. Agora, namorar uma pessoa que está distante, você pode multiplicar isso por 10 em situação normal. Mas agora eu ficava pensando, quem era na verdade a Rosana? Por que ela tinha se envolvido com aquele cara? O cara era perigoso, estava preso, era pai da filha dela. Na verdade, eu tinha vontade de ter a Rosana por perto todos os dias. Mas de que jeito? Nós estávamos a centenas de quilômetros, coisa de 5 horas de carro, de ônibus, de distância. O meu coração chegava a doer, de saudade, mas também agora de preocupação. Quem na verdade era a Rosana? Meu consolo era saber que ela me amava. Ela estava dizendo que gostava de mim. E ela havia ficado bastante sentida, com medo do que pudesse ser o nosso relacionamento dali para frente. Então eu, até para provar para ela que estava tudo bem, eu comecei a ir para lá pelo menos umas 2 vezes a cada quinzena. Quando eu não ia numa mesma semana, eu fazia questão de estar lá 2 vezes na quinzena. Às vezes eu ia numa sexta de noite, eu voltava no domingo. Para minha família às vezes não ver, eu ficava em hotel, porque eu tinha medo também das opiniões deles. Então eu ia, me hospedava num hotel para encontrar com ela, porque eu tinha medo do palpite da minha família. Era difícil, mas apesar de tudo, eu estava apaixonado, ou mais do que isso, amando-a. E parecia que eu estava sendo correspondido. Estávamos levando a sério o nosso namoro. Às vezes, eu temia o que pudesse ser do nosso futuro. Até que nós chegamos àquele fim de ano. Estavam chegando as festas, o Natal, o Ano Novo. E quando chegou naquele fim de ano, eu queria que ela viesse, que ela trouxesse a menina, a Luísa, e que ela viesse. Aqui em São Paulo nós teríamos mais liberdade. Eu já reconhecia esse terreno, apesar de imenso, São Paulo, como sendo meu. Que ela viesse passar o Natal aqui com a filha. Então foi o que eu mais ou menos combinei com ela. Liguei, pedi a ela que viesse para cá com a Luísa, que eu mandaria o dinheiro da passagem. Falei que gostaria que ela viesse e depois nós iríamos viajar. Eu já tinha, inclusive, alugado uma casa em Ubatuba, no litoral norte, um lugar lindo. Ela ia gostar, a menina ia se apaixonar e iríamos passar a virada do ano juntos também. E ela aceitou. Estava tudo de pé.
Só que, para minha surpresa, ela veio com aquela novidade. Ô, Aguinaldo, eu tô ligando para dizer que, olha, estava tudo pronto. Eu ia mesmo com a Luísa para ir. Mas sabe, eu vou ter que ficar trabalhando. Você acredita que a minha patroa não quis me liberar, sabe? Você sabe, trabalhar em loja tem esse problema, porque é justamente o período que a gente mais trabalha. Mas no Natal, e depois da semana do Natal ninguém compra. O que eu sei é que todo mundo troca. Não, eu vou ter que trabalhar, porque outras pessoas vão viajar, já estava combinado. Eu vou ter que ficar. Eu lamento, sabe? Tava tudo certo, mas... Sério? Ô, Rosana. Puxa vida, e o pior é que eu também não posso ir até aí, porque a empresa exige de mim uma dedicação aqui em especial. E outra coisa, aluguei casa. Eu lamento, mas olha, nós vamos ter tantas outras oportunidades. Faz assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou lutar para passar a virada do ano com você. Assim, sabe, a gente se divide. Eu vou voltar a falar com a minha patroa e a virada do ano nós podemos passar juntos. Tá? Quer dizer, não estava de tudo perdido. O Natal, então, ela não viria, mas iria se esforçar, até porque eu falei para ela da casa que eu tinha alugado em Ubatuba, justamente para a virada do ano, e era linda, virada na praia. Ela ia lutar para ver se conseguia isso. O jeito era eu esperar mais uns dias. Mas olha, para quem está apaixonado, esperar é tão difícil. A empresa era minha. Eu resolvi conversar com um colaborador na minha empresa. Falei, olha, você tem que fazer, você faz isso para mim, eu te pago um extra. A gente não podia mesmo parar. E esse funcionário aceitou. E eu resolvi. Falei, não vou ficar o Natal longe dela. Eu vou fazer uma surpresa. Então, desse modo, eu podia encontrar com a minha namorada. Inclusive, eu resolvi não falar nada para Rosana. Decidi fazer uma surpresa. Vi a carinha dela quando me visse dentro da porta. Peguei um lindo presente para ela, um lindo presente para Luísa, filha dela, e tomei o ônibus sem avisar. Santo Antônio da Platina, 5 horas depois, graças a Deus o ônibus não quebrou. Foi bem, foi firme. Nem vou passar na casa da mamãe das minhas irmãs, e o medo da crítica, vou direto para lá. Mas quando eu cheguei na casa dela, quem veio me receber? A mãe dela. Eu já notei que ela me olhou assim. Oi, tudo bem, dona Jandira? Tudo bem. Ela me olhou com uma cara meio esquisita. Senti que ela ficou meio espantada. Mas até certo ponto eu entendi, porque eu disse que eu não podia ir, então eu cheguei de surpresa. Então era natural que ela ficasse espantada. Mas aí eu fiz a pergunta. A Rosana. Eu vim fazer uma surpresa para ela. A Rosana, a Luísa, eu trouxe até presentinho para elas. A mãe disfarçou, rodeou, até que falou: então, Aguinaldo, eu não vou mentir para você. Eu não vou mentir, a Rosana não tá. Ela viajou. Viajou? Ué, mas ela falou que ia ficar trabalhando? Não, ela até comentou comigo que eu fui contra. Eu achei que ela deveria ter falado para você. Mas ela viajou. Ela foi a Cornélio Procópio. Foi com a filha.
é que o pai da menina, o pai da filha dela, o Jota, ele teve o benefício dessa saída de fim de ano. Os presos, eles passam as festas com a família. Então ele foi passar na casa da mãe dele em Cornélio, o Natal, o Ano Novo, e ela foi para lá. Ela foi para lá com a filha. Foi passar o Natal lá e provavelmente o Ano Novo também. Nossa, foi isso. Foi, infelizmente foi. Mas por que ela não falou nada para mim? Será que ela pretendia me ligar quando chegasse lá? Mas ela já chegou? Já tem 2 dias que ela foi. Meu Deus, só eu sei como eu me senti. Por que ela não tinha me falado nada? Ou será que... Ou será que ela tinha medo só? Medo de comentar que ela ia levar a filha pro pai ver. Mas peraí, levar a filha pro pai ver poderia durar umas horas, ou quem sabe ela até pudesse deixar a filha por lá e de repente, se eu estivesse junto com ela num exemplo, ficaríamos lá enquanto a menina faria visita ao pai. Mas lamentavelmente não foi o que aconteceu. Ela já tinha ido havia 2 dias e passaria lá o Natal. E provavelmente, disse minha mãe, também o Ano Novo. Eu cheguei a fazer uma loucura. Não fui na casa da mamãe. Não fui. Porque se eu fosse, a mamãe ia pedir para eu ficar o Natal com eles, óbvio. E eu não queria, eu estava tão desgostoso. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um ônibus em Santo Antônio da Platina e fui a Cornélio Procópio. Assim mesmo, sem endereço, fui a Cornélio. Fiquei pensando, eu vou descobrir onde esse cara mora e vou fazer uma surpresa. Eu quero ver a cara dela. Vou descobrir onde esse cara mora, eu vou lá. Fui a Cornélio. Jota. Ele deve ser conhecido. Eu entrei num bar e eu disse, olha, sou de fora. Tinha uns caras jogando snooker. Eu me aproximei da mesa. Tudo bem? Eu sou de fora, tô morando em São Paulo. Opa! Ô Paulista, bem-vindo, quer jogar? Não, Eu tô querendo chegar na casa de um chegado, a gente conhece ele como Jota. É Jota, mas é Jonas o nome, Jota. Um deles me olhou. Pô, Jota? O Jonas? Tá preso. É esse mesmo, mas eu acho que ele vai ter o benefício da saidinha de fim de ano. Ô, meu, se dá informação desse cara não, me livre. Faz de conta que você nem tocou nesse assunto. É perigoso pra caramba. Não me meto nessa confusão não. Ô Paulista, perdão, eu vou continuar jogando. Esse cara me assustou. A reação desse cara que estava jogando snooker diante do nome que eu disse, ele conhecia. Eu arrisquei, mas foi Deus que pediu que eu arriscasse. Foi aí que eu me toquei. O cara era perigoso. Pela reação das pessoas ali envolvidas no jogo de snooker, especialmente aquele que conhecia, e depois ele evitou a conversa comigo. Então eu paguei o Guaraná que eu estava tomando e fui embora. E o primeiro ônibus que eu pude pegar
peguei direto com destino a São Paulo. A Rosana me telefonou. E a minha reação foi aquela: esquece, Rosana. Você mentiu para mim. É melhor que as coisas parem por aqui. Já sei de tudo. Ela sabia que eu sabia porque ela tinha tido contato com a mãe. Chorava, disse que tinha algo a explicar. Mas a verdade é que ela não havia perdido o contato com aquele pai da sua filha. Por pior que ele fosse, por mais perigoso que ele fosse, os contatos ainda eram mantidos. Ela me prometeu: eu gosto tanto de você. Eu, às vezes, me sinto, sabe, na obrigação de atender os pedidos dele. Ele ia ter o benefício da saidinha. Ele queria tanto ver a menina. E eu fiquei com medo de deixar simplesmente a menina lá. Eu fiquei na casa dele. Mas, sabe, distante. Não, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu sabia que havia um envolvimento muito grande. E a minha resposta foi não. Não. Não, eu não quero. Não, para mim chega. Mas quando eu desliguei o telefone, puxa, eu sofri tanto. Aquele Natal foi tão difícil para mim. Aquela passagem de ano, eu acabei cedendo a casa que eu tinha alugado em Ubatuba para funcionários, uma vez que eu já tinha pago. Eu já havia inclusive adiantado o pagamento da casa. Eu forneci para funcionários, mas sofri demais. Eu sofri demais. Ela agora me ligava, mas eu evitava. Eu me lembrava das expressões das minhas irmãs, o alerta das minhas irmãs, e depois o cara no bar em Cornélio, do cara ser tão perigoso. Ela continuava me ligando, me mandou uma carta, e nessa carta ela dizia do que sentia por mim e que ela iria resolver a vida dela. Ela iria resolver de vez. E o resolver de vez aconteceu precisamente meses depois, na Páscoa. Era Páscoa. De novo, o benefício da saidinha. Foi quando o meu telefone tocou. E desta vez era minha irmã, a Ana. Aguinaldo? Oi, Ana. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Menino, não te conto. Que Ana? Você acredita? Você acredita que o Jota matou a Rosana? O quê? Matou. Ele matou a Rosana. Ele matou a Rosana. Eu tô te comunicando porque o sepultamento tá marcado para amanhã. Doía tanto meu coração, mas eu não tive dúvida. Corri pro terminal rodoviário Tietê. Tomei o ônibus com destino a Santo Antônio da Platina. Fiz questão de levar minha última homenagem a ela.
Ela estava linda, linda no caixão. Jovem, tão jovem. Meu Deus, ela só tinha 26 anos. 26. Uma filha linda de 3. A mãe dela me contou a história. Ela havia comunicado a ele que estava de mudança para São Paulo, que ela faria tudo isso para tentar ficar comigo em definitivo. E quando ele teve essa saidinha, ela havia feito essa comunicação toda para ele no presídio, por carta. E quando ele teve essa saidinha de Páscoa, eles tiveram o encontro. Ele queria ver a filha, mas quando ele viu que ela realmente estava de partida para São Paulo, porque havia outro na sua vida, ele a matou. O outro era eu. E eu fiquei extremamente mal, porque senti-me covarde, sabe? É essa sensação que me faz escrever hoje. Eu quero passar pelo crivo das pessoas, eu preciso passar, porque a minha família disse que não. Meus amigos dizem que não, mas eles são pessoas suspeitas. Eles acham que eu fiz o que qualquer outro homem faria. Que ela havia mentido para mim, que qualquer outro homem teria rompido. Não é assim que eu me sinto covarde. Ela, quantas vezes ela tentou me ligar, ela escreveu para mim, ela pediu socorro para mim, ela queria minha ajuda. E eu, por medo, me escondi, neguei. Até hoje eu não me conformo. E talvez seja isso que impeça de eu seguir a minha vida. Eu gostaria muito que as pessoas falassem comigo sobre essa minha covardia. Vocês acreditam que, devido a tudo o que aconteceu, eu criei um grande apego pela Luísa, a menina, a filha dela, com o sujeito? Porque ele se meteu em outras encrencas, continua preso, tem muita condenação, eu não sei quanto tempo de cadeia pela frente. Eu me preocupei demais com a Luísa. Tanto que, mensalmente, através da mãe, que seria a minha sogra na questão, a mãe dela, né? A mãe da Rosana, a Jandira, a mãe dela, eu passo por uma conta que ela criou na poupança um dinheiro todo mês para a menina. Eu não sei se foi em peso da minha consciência, em cargo da minha consciência, mas todo mês eu contribuo com um valor que é para a Luísa. E visito a menina. Pelo menos a cada mês eu vou lá. A cada mês eu vou lá. Ela me chama de tio. Carinhosamente, tio Guinaldo. Ela não falou de Aguinaldo. Tio Guinaldo. Ela me chama de tio Guinaldo. Nós temos uma ligação tão estreita que eu já falei até com a avó dela que se um dia, porque ninguém é eterno, ninguém é eterno, então eu cheguei a comentar com a avó dela: olha, eu posso ir primeiro que a senhora, mas se a senhora um dia, se for antes de mim, eu queria que a senhora me deixasse um documento. Eu, como tutor da Luísa, queria cuidar dela. O que já vimos com um advogado especial e o documento está sendo feito.
dentro do que é possível do ponto de vista legal. E digo que a mulher que um dia me quiser em definitivo vai ter que preparar o coração, porque nós vamos entrar no relacionamento com uma filha. Uma filha. A Luísa, que me chama de tio Guinaldo. Minhas irmãs, minha mãe, minha própria mãe, acham que isso é uma loucura. Elas temem, inclusive, no futuro, o pai com relação à filha. Não, chega de covardia, sabe? Chega. Eu já fui covarde onde eu podia ser covarde, mas agora chega. Eu sinto no meu íntimo que eu tenho que fazer isso pela Luísa. E às vezes, do ponto de vista espiritual, eu entendo que eu conheci a Rosana exatamente para um dia chegar perto da Luísa. Gostaria que você que está de fora, porque as pessoas envolvidas, amigos, familiares, eles têm uma opinião que é baseada na proteção a mim, a minha pessoa. Mas você não. Você ouviu todos os detalhes dessa história. E eu fiz questão, desculpe se eu me alonguei. Eu peço perdão se me alonguei. Mas eu precisava, e eu acho até que ficaram faltando detalhes. Eu fui cortando muita coisa, até em respeito ao tempo de vocês. Mas eu acho que deu para entender. O que você faria se você estivesse no meu lugar? O que você acha da minha conduta? O documento, eu acho que breve, fica pronto. Entre mim e a dona Jandira, a avó da Luísa. Essa é a minha história, que não termina aqui porque eu preciso muito da tua opinião. E depois eu prometo voltar nesse canal para contar sobre o desfecho da execução ou não do documento e do futuro. Porque o futuro a Deus pertence. Uma história de amor. Uma linda história de amor que teve o seu início, mas que não pôde se concluir. Porque no fundo, me faltou coragem. Me faltou coragem ou eu fui covarde? Qual é a expressão que você prefere? Diga-me. Muito bem, história do meu querido amigo Aguinaldo. Aguinaldo, tenha certeza. Muita gente vai responder tuas perguntas a partir de agora. Agradeço a atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o teu joinha e mandar o teu valeu. Obrigado.